Números, capítulo 23, versículo 8. Vamos começar com este versículo, depois nós vamos orar e aí nós vamos ler todo o capítulo, meditando, tá? Vamos ler então, versículo 8, Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Amém. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos aqui diante da sua palavra tão santa. Temos lido todas as quartas-feiras, meditado nela, e hoje temos esse capítulo precioso, maravilhoso. Senhor, fala conosco, que o Santo Espírito ele possa nos fazer compreender o propósito deste escrito para as nossas vidas hoje, para a nossa edificação, fortalecimento na fé em Jesus, a glória do seu nome, a bênção, salvação e edificação de todos que estão aqui e dos que vão ouvir depois, para a sua glória, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo em Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu comecei com esse versículo 8, né? Vou ler de novo aqui. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Esse capítulo é um capítulo, irmãos. Esses capítulos todos aqui, que conta a história de Balaão, 22, 23 e 24. O momento que Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, né? Pelo Balaque, e ele quer amaldiçoar, ele quer ganhar aquele dinheiro, ele quer conseguir aquele benefício, porque o rei prometeu para ele coisas boas, riquezas, benefícios, né? E ele está muito assim desejoso de fazer. Eu disse para você semana passada que Balaão é uma figura complexa, porque ele parece às vezes que é um profeta de Deus. Ele diz assim: eu vou falar só o que Deus quer, mas na verdade ele é um ganancioso. Lemos aqui semana passada em 2 Pedro, Judas, mas também aqui no próprio Pentateuco, Números mesmo, Deuteronômio, mostra que Balaão era um homem que só queria dinheiro, que prejudicou o povo de Deus depois, e ele só não amaldiçoou porque realmente não conseguiu. Nós vimos semana passada como Deus usou até uma mula para repreender esse profeta, e Deus permitiu que ele fosse para mostrar exatamente, usar este homem. Veja que coisa interessante, esse homem que não é um homem de Deus, não teme verdadeiramente a Deus, mas vai usar este homem, assim como ele usou a mula. Deus falou por ela, Deus vai usar Balaão também para trazer sua palavra de bênção para o seu povo, quer dizer, revertendo o desejo de Balaque, o rei, de amaldiçoar o povo. Deus reverte abençoando e usando o homem que ele contratou. Então isso é muito interessante. Agora aqui nós vamos ver, irmãos, 3 tentativas de Balaque, exatamente tentando usar o Balaão para a maldição do povo de Deus. 2 tentativas aqui mais completas, né? Ele faz os sacrifícios e ele vai consultar Deus e Balaão e vem a bênção em vez da maldição. E o finalzinho é uma 3ª tentativa. Tem a primeira tentativa, aí vem a bênção, tem a segunda tentativa, aí vem a bênção de novo. E tem a 3ª tentativa, e aí o capítulo encerra, porque depois nós vamos ver que tem mais bênção no capítulo seguinte, capítulo 24. Mas aqui então o rei, e não só o rei, mas o próprio Balaão estão tentando ver se consegue a maldição, porque o Balaão quer o dinheiro, quer os bens materiais, quer os benefícios materiais, e o Balaque quer se proteger do povo de Israel, que está com muito medo do povo de Israel, né? Então nós lemos na semana passada, no capítulo 22, que eles chegaram então nas campinas de Moabe, e vendo Balaque, filho de Zippor, tudo que estes fizeram aos amorreus, Moabe temeu muito.
E então, tanto Moabe como o rei deles, o Balaque, temeu. Então, um quer amaldiçoar, que é o rei, e o outro quer ganhar o bem material, que é o Balaão. Então, eles vão tentar ganhar, fazer com que Deus permita que seja amaldiçoado, né? E é por isso que eu comecei aqui com este versículo que diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Então, Deus tinha escolhido o povo dele, esse povo, desde Abraão, e cuidado desse povo desde Abraão. Como é que ele vai amaldiçoar? Então, aqui nós temos, irmãos, que o ensino das Escrituras, que todo intento contra o povo de Deus não prosperará, que todos os inimigos do povo de Deus não conseguirão sucesso. E isso se aplica a nós hoje também, porque aqui, como eu tenho falado para vocês, na história do Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, só que aquilo ali, na verdade, era Israel estava para trazer Jesus e, através de Jesus, trazer aquilo que Paulo fala no Novo Testamento de Israel de Deus, que não são só os israelitas, descendentes de Abraão, mas também todo aquele que crê em Jesus Cristo. Lembra que Deus disse para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu um povo para si, a sua igreja, e essa igreja tem inimigos. Esses inimigos tentam atrapalhar a vida da igreja, perseguir, destruir, amaldiçoar, mas não adianta, porque o que Deus não se pode amaldiçoar, o que Deus não amaldiçoa, nem se pode denunciar quando o Senhor não denuncia. E aqui nós vamos ver, irmãos, a graça de Deus neste povo aqui, e a graça de Deus na vida da igreja. Aqui nós temos, meus irmãos, duas profecias através de Balaão. A primeira profecia, ela mostra exatamente a bênção de Deus, que Deus não vai amaldiçoar. Então, Balaque e Balaão estão tentando ali a maldição, mas Deus vai mostrar que não vai amaldiçoar. E nós temos a segunda profecia, a segunda bênção, que é Deus falando assim: olha, Ele não somente não vai amaldiçoar, mas Ele vai habitar com o povo dele. Então nós temos aqui que a bênção é por causa exatamente que Deus habita com o seu povo. É por isso até que nós, eu não tinha programado assim, mas nós cantamos semana passada, domingo, o Salmo 3, que diz, como aumentam contra mim os inimigos, mas o Senhor salva. E nós cantamos também agora o Salmo 134, que diz: bendizei ao Senhor, vós sois os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, e Ele nos abençoa. Então, é onde Deus está, é a casa de Deus, é a igreja, é o templo de Deus. Então, Ele está conosco. Mas vamos ler, meus irmãos, então. Convido vocês a lerem, e à medida que nós vamos lendo, eu vou procurando dar algumas explicações aqui para a nossa meditação. Primeiro versículo, então, de Números, capítulo 23, diz assim a palavra do Senhor: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos, 7 carneiros, e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro. O que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então vamos entender aqui, o que é isso, meus irmãos? Sacrifícios assim eram comuns, mas esse sacrifício aqui, fica claro, era um holocausto. O holocausto é quando todo o animal era queimado no altar. Então, Balaão recomendou para Balaque: edifica 7 altares, prepara 7 novilhos, 7 carneiros e queima os animais. O que ele queria com isso? Ele queria, irmãos, agradar a Deus. Por isso você vê aqui no versículo 4, ele diz assim: encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares,
e ofereciam um novilho e um carneiro sobre cada altar. O interesse de Balaão e do Balaque também, Balaque entendeu isso com certeza, era que eles oferecessem esse sacrifício, e Deus, que já tinha dito anteriormente lá, antes de Balaão viajar, já tinha dito, olha, não vais amaldiçoar esse povo não será maldito. Eles vão tentar agora mudar Deus através de sacrifícios. Então esse é o interesse dele. Ele diz assim, olha Deus, eu ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar, como que dizendo assim, isso aqui eu ofereci para ti, para que o Senhor amaldiçoe Israel. Eles estão querendo o quê? Comprar Deus, manipular Deus. Aqui é a religião humana, irmãos. A religião humana, ela tenta, através de cerimônias, de sacrifícios, aqui nós podemos chamar de superstições, manipular a Deus e manipular o mundo espiritual. Isso existe até hoje, né? Nós sabemos nas religiões falsas o que? As pessoas elas fazem rituais, elas fazem as coisas para manipular a Deus. Mas essa religião é religião dos homens e religião de demônios, é religião falsa. Por quê? Nós sabemos, irmãos, que Deus mandou o povo dele oferecer sacrifícios. Lembra? Tem muitos sacrifícios, nós estudamos já até aqui, muitos sacrifícios. Só que esses sacrifícios apontam para onde? Para Jesus. Então existe uma religião divina, que é através do sacrifício de Jesus, e existe uma religião humana que tenta oferecer sacrifício para manipular Deus. Isso não adianta, isso é engano. Então esse é um dos ensinos aqui desse capítulo, que isso não vai dar em nada, Deus não se deixa levar. Então nós podemos aplicar isso tanto à falsa religião, como a qualquer pensamento humano que tenta manipular. Mesmo homens que se dizem ateus ou seculares, que não têm religião, eles acham, meus irmãos, que eles podem manipular, controlar as coisas. Vocês dizem, não acredito em Deus, mas eles acham que eles podem manipular a criação, a natureza, e controlar as suas vidas. Não, irmãos, o homem não pode viver sem que Deus lhe conceda a sua graça. Ele tem que crer e se humilhar diante de Deus e aceitar o caminho de Deus, e não ele querer manipular a Deus ou querer manipular as coisas. Esse é o ensino sempre da palavra de Deus. Então veja, quando ele fala no versículo 4 que, olha Deus, eu ofereci os sacrifícios, Deus vai falar para ele no versículo 5. Vamos ler então, acompanhe comigo. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna-te para Balaque e assim falarás. Então veja que o texto ele usa uma expressão que é uma expressão daquilo que acontece na profecia. O profeta, ele fala não a palavra dele, mas aquilo que Deus põe na boca do profeta. Então Deus pôs a sua palavra na boca do profeta e disse, vai agora a Balaque e fala o que eu te disser. Deus está se mostrando aqui, eu que controlo tudo, não é Balaque, não é tu que controlas, mas eu que domino e controlo todas as coisas. Aí o versículo 6 diz assim, tornando para ele este que estava junto do seu holocausto, como o próprio Balaão tinha ordenado a ele que fizesse, né? Ele, todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, venha, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então vamos ver aqui, meus irmãos, a profecia, a bênção. A bênção primeiro Deus abençoou. Ninguém amaldiçoa esse povo. Deus abençoou esse povo. Deus escolheu esse povo. Esse povo não pode ser amaldiçoado. O povo de Israel, o povo de Deus. E hoje não podemos dizer a mesma coisa da igreja, a igreja do Senhor. Não será
amaldiçoada, porque Jesus já veio e já abençoou a sua igreja, quando ele morre na cruz do Calvário. Agora, qual é a natureza desta bênção, meus irmãos? A natureza dessa bênção é o que está escrito no versículo 9: este povo habitará só, entre as nações não será contado. É um povo separado, é um povo que não é como o Egito, como Grécia, como outras nações, como Roma, que daí haveria de existir, ou como as nações de hoje. É um povo separado, é o povo de Deus, é o povo escolhido. A igreja também hoje é o povo separado, é o povo que ele escolhe para ser seu. O que faz a diferença entre esse povo e as outras nações? É que eles são um povo de Deus, é um povo peculiar, diferente de todos os outros, é o povo de Deus. Essa é a bênção. Segundo a natureza da bênção, segundo aspecto desta natureza, melhor dizendo, é o versículo 10: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Ele está dizendo aqui aquilo que o Senhor já tinha dito para Abraão: se puder contar as estrelas, se puder contar o pó, assim será o povo de Deus, né? O povo de Deus será numeroso, um povo separado e numeroso. A igreja também, separada e numerosa. O apóstolo João diz no Apocalipse que ele viu uma multidão de salvos, né? Ali diante dele, de todas as línguas, povos e nações. Então é isso que nós estamos vendo, meus irmãos. É muito interessante que no finalzinho do versículo 10, o próprio Balaão, quando ele está falando isso, ele fica com desejo de fazer parte desse povo. Ele diz no finalzinho do versículo 10, que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Ele deseja uma morte dos justos. Quem são os justos? Do povo de Deus, de Israel. Ele quer morrer como morre um justo. Irmãos, domingo que vem eu vou falar da morte, domingo que vem à noite, eu vou falar da morte de Belsazar. Aí nós vamos meditar sobre a morte. Hoje eu só quero tocar de passagem. Inclusive eu vou lembrar aqui, se Deus permitir, se eu lembrar, se Deus quiser eu vou lembrar, esse versículo aqui, e aí nós vamos poder juntar os textos. Mas existe a morte do ímpio e existe a morte do justo. A morte do justo é uma morte abençoada. Olha só que coisa, ele deseja a morte do justo, porque a morte do justo é a morte no Senhor, para estar com o Senhor, na bênção do Senhor. Mas vamos continuar. Ele então diz isso e o Balaque fica revoltado, diz assim: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Falando da questão da morte do Balaão nós sabemos que não morreu bem, não, morreu mal, porque ele não viveu a vida dos justos. Mas o povo de Deus morre bem, porque é um povo abençoado. E aqui nós temos, meus irmãos, a verdade de que o Balaque fica chateado, ele quer que seja amaldiçoado. E o que Balaão diz para ele? Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? O que faz Balaque? Balaão diz assim, né? Eu não posso falar nada que Deus não tenha falado. O que faz Balaque? Balaque faz uma nova tentativa. Ele não desiste, ele acha que ele pode mudar Deus. Olha só, olha o que ele diz no versículo 13, vamos ler. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. E disse depois Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar.
não viu iniquidade, perdão, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas tem Deus realizado? Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar, isso farei? Meus irmãos, aqui você vê a segunda tentativa. O Balaque, está pensando que ele pode mudar Deus. Deus decidiu abençoar, e aí o Balaão não consegue amaldiçoar, porque Deus disse que vai abençoar. Aí pensa assim, mas quem sabe Deus não muda de ideia? Quem sabe Deus não abandona a sua promessa de abençoar e não resolve amaldiçoar? Vamos fazer mais sacrifícios, de novo, né? 7 altares, 7 sacrifícios, holocausto e assim por diante. E o Balaão também querendo ainda ver se ele conseguia mudar Deus. Mas Deus diz: eu não mudo, eu não mudo, eu não sou homem para que minta, versículo 19, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eu não minto. Deus está dizendo: vocês estão achando o quê? Eu disse lá que eu vou abençoar. Agora vocês pensam: ah, Senhor, muda. Olha, mais sacrifícios, tentando manipular Deus. Muda, Deus. Deixa a tua promessa. Aí Deus diz assim: eu não mudo, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria? Deus não é infiel à sua promessa, Deus não é infiel à sua palavra. Deus está dizendo isso para aqueles homens. E o que ele diz mais, meus irmãos? Eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Aqui é o Balaão falando, né? E eu não posso revogar. Vamos ver as bênçãos, irmãos. A primeira bênção está no versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, não contemplou maldade em Jacó. O que é isso? Como é que não viu iniquidade? Nós vimos esse povo pecar tantas vezes, não é verdade? Nós temos estudado aqui. Pecaram com Coré, pecaram com as revoltas, com as murmurações, foram picados por cobra, morreram. Como é que Deus diz aqui que não vê iniquidade neles? Porque Deus vê este povo através dos sacrifícios. Você lembra que eu já tenho falado várias vezes aqui que os sacrifícios santificam o povo na presença de Deus, limpa a iniquidade do povo, só que limpa cerimonialmente, né? Só que esses sacrifícios estão apontando para quem? Para Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Vamos lembrar de Romanos capítulo 5? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. É assim que Deus olha para nós hoje, irmãos. Isso aqui é uma profecia também do que iria acontecer. Em Jesus, Deus olha, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós pecamos. Mas em Jesus, Deus olha para nós e nos vê sem iniquidade, porque Jesus já levou os nossos pecados na cruz do Calvário, não é? Mas isso também significa, irmãos, é claro, que também Ele vai nos livrar da iniquidade, no sentido de que Ele vai nos santificar. Aqui nós podemos crer que estão as duas doutrinas: a doutrina da justificação, que pela graça absolutamente nós somos salvos, e todos os dias nós vamos a Ele, não porque nós somos perfeitos, porque enquanto a gente está nessa vida nós não somos perfeitos, mas nós vamos a Ele por Jesus, confiando nele, e Ele vai nos santificando, Ele vai mudando o nosso coração, nos transformando. Mas o texto também vai dizer aqui outra bênção, meus irmãos. Vai dizer o seguinte: o Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Essa é a bênção. Eu quero enfatizar aqui para vocês o que é a bênção. Eu já disse para vocês lá na introdução. A bênção
é que Deus está com Israel. Deus não está com Moabe, Deus não estava com o Egito, mas Deus está com Israel. Israel é o povo de Deus. E quando Deus está com eles, não porque eles sejam perfeitos, mas por causa dos sacrifícios de Jesus, né? Eles ouvem a aclamação de um rei. Aqui é quando um rei é aclamado, um rei vitorioso. Aqui então nós temos que Deus está dizendo: eu sou o rei deles, eu reino sobre eles, e eles me aclamam, eles me louvam, eu habito com eles, e eles me louvam como o rei deles. Deus os tirou do Egito, suas forças são como a do boi selvagem. Deus libertou-os do Egito, e a força deles é como um animal, um boi selvagem. Esse povo não vai ser vencido, esse povo é de Deus. Como é que Deus vai salvar e depois vai tirar a força desse povo? Não, ele é forte, porque a força dele vem de onde? De Deus. E sabe o que vai acontecer? Contra Jacó não tem encantamento, versículo 23, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Não adianta, vocês podem oferecer tanto sacrifício, fazer adivinhação, acreditar nas superstições de vocês, não interessa, não vale contra Israel, não vale encantamentos, não vale essas superstições todas de vocês aí, sacrifício aí, isso não adianta nada, porque esse é o povo de Deus, que Deus está com eles não vão ser amaldiçoados. Ao contrário, o que vai acontecer com eles? Versículo 24: eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Em vez de eles serem destruídos, eles vão destruir os inimigos. É isso que Deus está dizendo. Então veja que no finalzinho do versículo 23 diz que tudo é para a glória de Deus. Que coisas Deus tem realizado. Tudo isso Deus vai ser glorificado. Então, meus irmãos, aqui o que Deus está dizendo? Olha, esse povo é meu, eu decidi salvar, eu os tirei do Egito, eu os limpo nos sacrifícios, eles são sem iniquidade diante de mim, eu habito com eles, eu sou o rei deles, eles vão vencer. Não tem jeito, não tem encantamento, não tem nada que possa derrotar esse povo. É a igreja, irmãos. Aqui a profecia é sobre a igreja é indestrutível. Nós, crentes em Cristo Jesus, não precisamos ter medo de nada. O mundo nos odeia, o diabo nos odeia, o pecado, a nossa própria natureza luta contra nós, mas nós somos, lembra do apóstolo Paulo? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós podemos estar tranquilos. Mas vocês pensam que o Balaque, ele desiste, ele diz: não amaldiçoarás, nem o abençoarás. Como que diz assim? Para de falar. Se tu não vais amaldiçoar, não abençoa este povo. Mas não adianta. Ele não desiste. O versículo 26 diz que o Balaão responde, né? O Balaão, vocês podem ter certeza que o Balaão gostaria de amaldiçoar, gostaria de ganhar o prêmio da iniquidade, mas ele não consegue. Ele diz: tudo que o Senhor falar, isso eu farei. E para encerrarmos hoje, meus irmãos, vamos ler os últimos versículos que falam da última tentativa, de mais uma tentativa aqui, a última do capítulo, de Balaque. Versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora vem e te levarei a outro lugar, porventura bem aparecerá aos olhos de Deus, que dali o amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para todo o deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Aqui nós podemos observar a teimosia do ser humano, que em vez de aceitar o propósito de Deus, a palavra de Deus, ele pensa assim: quem sabe, ele pensa que mudando de lugar, levou ele para 3 lugares diferentes, como se isso fosse mudar, pensa que vai mudar Deus através disso e dos sacrifícios. Deus já tinha dito: esse povo é abençoado. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, o propósito de Deus e a luta sem sucesso dos homens para mudar o que Deus já determinou. E o que Deus determinou? Salvar Israel. A mesma coisa hoje. Deus determinou salvar a sua igreja, e nenhum inimigo prosperará sobre a sua igreja. Eu queria, meus irmãos, encerrar aqui, pensar um pouquinho para os nossos dias hoje, para o nosso tempo. Então,
nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, podemos estar tranquilos. Se você confia em Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, não tenha medo. Não tenha medo. Né? Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui é: eu não posso. Como amaldiçoarei, versículo 8, que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Nós, se estamos em Cristo, se confiamos nele, somos um povo abençoado, somos um povo, como ele diz aqui, irmãos, separado dos outros povos, povo dele. Somos um povo que vai se transformar numa multidão, e já é uma multidão, né, ao longo da história. Somos um povo que, como ele fala na segunda bênção, irmãos, Deus não muda. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir a nosso favor. Somos um povo em que Ele, o Senhor, não vê iniquidade em nós por causa do sangue de Jesus, e está nos santificando. Somos um povo, meus irmãos, que Ele habita conosco como nosso Rei, e nós amamos e louvamos a Ele. Somos um povo, meus irmãos, que nada vai nos destruir. Ao contrário, nós venceremos. Então, aqui é uma palavra de fé, de esperança para nós cristãos, para nós crentes em Cristo Jesus. E é um incentivo também. Irmãos, vocês amam Jesus? Vocês entendem isso? Vocês confiaram nele? Então, qual é a mensagem do texto também para nós? Louvem a Ele e sejam gratos a Ele e sigam em frente com fé. Siga em frente com fé. Esse é o que o texto está falando para nós, né? E outra coisa também que o texto está fazendo é um alerta. Então, é uma palavra de consolação, mas também é um alerta. Veja, fora de Cristo, fora de Jesus Cristo, porém, tudo é tolice, é falsa religião. Vocês percebem isso que o texto está dizendo aqui? Não adianta sacrifícios, não adianta religião humana, não adianta tentar manipular Deus. É por isso que é tão importante a pregação do Evangelho, a justificação pela fé. Por quê? Porque existem dois caminhos humanos. Um é verdadeiro, outro é falso. Um é de Deus e o outro é do homem mesmo, né? O de Deus é: confia em mim, confia no meu filho. O do homem é o que é? Eu vou tentar manipular Deus para ver se Deus me abençoa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É salvação pelas obras, é salvação pelos rituais. Ou é, como eu já disse para vocês, o homem secular e ateu que diz que não existe Deus e que pode controlar a sua vida. Irmãos, a Bíblia está mostrando aqui que esses são caminhos sem sucesso. O povo de Deus não pode ser vencido, mas sem Deus não há vitória. Então, que todos nós, a nossa fé esteja em quem? Em Jesus Cristo, para a nossa salvação. E Ele está dizendo, lembra que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu quero encerrar com essa palavra aqui de Balaão, né? Finalzinho do versículo 10. Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Amém. Vivamos bem, com confiança, e não vamos precisar temer nem mesmo a morte, porque até a morte do justo é uma bênção. É isso que o texto está dizendo. Amém. Vamos orar? Ó Deus amado, é com alegria, Senhor, que nós podemos ler esse capítulo, um capítulo tão maravilhoso do livro de Números. É uma palavra tão preciosa para a nossa alma. Que todos nós aqui, Senhor, os que vierem ouvir depois dessa gravação, todos possam confiar em Jesus e fazer parte deste povo abençoado, que o Senhor resolveu por graça abençoar. E nenhum tente manipular a Ti fora de Jesus, porque isso é impossível. Senhor, que nós possamos conhecer cada vez mais essa obra maravilhosa do Seu Filho, e como diz o texto aqui, que o Rei ia ser aclamado, nós possamos Te aclamar, Te adorar, cada vez mais como nosso Rei, Pai Celestial, em Jesus.
e por obra do Espírito Santo te amar, te servir cada vez mais. Faz isso na minha vida e na vida de todos que estão aqui, todos que vão ouvir, que a graça do Senhor esteja nos fortalecendo, nos enchendo de paz e de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.